Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao nosso canal TV Criatividade Quântica. Eu sou o Dr. Milton Moura, sou cardiologista, ativista quântico, estudioso da física quântica e também da neurociência. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional. O que é isso? Como nós podemos desenvolver esta inteligência emocional? Como nós podemos gerir as nossas emoções e os nossos sentimentos? Então confiram o episódio de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre esse conceito da inteligência emocional. O que nós podemos fazer para desenvolver cada vez mais a condição de entender os nossos sentimentos, de perceber os nossos sentimentos, os sentimentos dos outros e como que nós vamos lidar com isso. Nós temos que começar a desenvolver um pouco essa nossa capacidade de perceber tanto os nossos pensamentos quanto os nossos sentimentos. Nós temos que aprender e treinar esta capacidade, porque esta capacidade ela é desenvolvida pelo nosso lobo frontal. Nós já conversamos isso daqui outras vezes, eu já conversei isso com vocês, e o que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender como que os nossos sentimentos surgem, o que acontece com a nossa tela mental no momento em que nós estamos tendo um determinado pensamento, um determinado sentimento. Começar a perceber isso. O que eu quero explicar para vocês e o que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Tá? Vamos voltar para cá. É justamente isso. Eu quero que vocês percebam que nós somos capazes de mudar qualquer aspecto que nós não queiramos mais em nossas vidas. E uma das coisas que nós temos que fazer é aprender a gerir os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós temos uma variabilidade enorme de emoções num único dia, porque o número de pensamentos que nós temos num único dia também é enorme. São muitos, são milhares de pensamentos que nós temos. E para cada pensamento que nós temos, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas figuras, para cada pensamento que nós temos, nós produzimos uma química. Exato, uma química. Em cada sinapse que nós temos, nós liberamos milhares de neurotransmissores para representar cada pensamento que nós temos. A quantidade de química que a gente produz é uma quantidade enorme. E essa química que a gente libera através desses pensamentos, elas vão estimular os nossos centros límbicos, o cérebro responsável pela coordenação das nossas emoções. Exato. É isso que vai acontecer. E a partir daí uma nova química é liberada, que são os neuropeptídeos, circulando pelo nosso corpo. E aí nós estamos vivendo uma emoção. No momento em que isso acontece, nós estamos tendo uma experiência e o produto final dessa experiência é uma emoção. E a variabilidade de emoção que nós temos é muito grande. E quem é o centro, quem é o órgão que acaba sendo o fiel representante desses sentimentos? Quando nós estamos com medo, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos vivendo alguma emoção, o primeiro órgão que sente é o coração. Exatamente. O coração. E esse nosso coração, ele potencializa essa nossa emoção. Ele potencializa a nossa emoção. E essas informações, elas vão retornar ao nosso cérebro.
elas retornam ao cérebro, fazendo com que a gente ou pense novamente a mesma coisa e acaba pensando aquilo que nós estamos sentindo. E nós criamos um ciclo entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E a comunicação entre o coração e o cérebro é o que nós chamamos de coerência cardíaca. O número de informações que saem do nosso coração e chegam até o cérebro é muito maior do que o número de informações que saem do cérebro e chegam até o nosso coração. Este ciclo que nós temos que começar a entender, porque é a partir da formação desse ciclo que se forma o que a gente chama, estado de ser. É o estado de percepção que a gente percebe a vida, que nós percebemos e fazemos as nossas escolhas através deste ciclo e desse estado de percepção. Então, comecemos a perceber o que forma este estado de ser. Seria muito interessante a gente começar a perceber os pensamentos que vêm à tela mental, as sensações que nós estamos sentindo, começar a ficar consciente disso, começar a perceber esta química que nós produzimos e nós somos literalmente viciados em nossas emoções. Nós somos literalmente viciados em nossas emoções. Essa é uma frase forte e nós não percebemos isso. Nós não percebemos que nós somos viciados em nossas emoções. Da mesma maneira que se desenvolve o vício por qualquer outra substância, nós somos viciados em nossas emoções. Nós temos a tendência de produzir sempre as mesmas emoções, até do ponto de vista inconsciente. E nós podemos falar sobre isso em outra oportunidade. Na grande maioria das vezes, a gente cria sofrimentos. Nós sofremos por causa dessas emoções que nós temos, porque a gente ainda desenvolve emoções de sobrevivência. E é aí que entra a questão da inteligência emocional. É aí que nós precisamos começar a gerir, a desacelerar os nossos pensamentos, para que a gente possa nos organizar internamente. Isso é desenvolver a inteligência emocional. Eu vou trazer alguns convidados aqui para que a gente possa conversar. E eu quero conversar mais sobre inteligência emocional. E eu quero uma pessoa aqui do meu lado para a gente trocar ideias, para que a gente possa conversar, desenvolver mais esse tema. Então, em breve, nós estaremos trazendo convidados aqui e nós vamos dividir essa tela para a gente conversar sobre esse tema. E nós vamos voltar a conversar sobre inteligência emocional também. Então, fiquem atentos ao nosso canal. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal para que vocês recebam notificações todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o canal, para que vocês possam acompanhar e fazer o melhor que vocês podem fazer, ser a melhor versão de vocês mesmos, né? Mas eu quero que vocês percebam que essa química que a gente produz para representar cada pensamento e cada sentimento, e aqui a gente vai falar das nossas emoções, ela tem uma durabilidade. Essa química tem o que a gente chama, o nome técnico para isso, chama-se período refratário. É o tempo que dura a emoção no nosso corpo. Desenvolver a inteligência emocional é encurtar cada vez mais o tempo que essas emoções negativas circulam pelo nosso corpo. Isso é desenvolver a inteligência emocional. E como que nós podemos fazer isso? Eu tenho falado aqui insistentemente para vocês que neste processo de transformação nós precisamos de um tempo para nós. Nós precisamos criar um tempo em nossas agendas,
do nosso dia, para que a gente possa nos envolver internamente com os aspectos internos. E como que nós podemos fazer isso? Gente, põe uma música suave, uma música calma, onde vocês vão respirar, que vocês vão fechar os seus olhos, que vocês vão imergir dentro do seu mundo interior. No momento, o número de conversação interna é muito grande. Por isso que esse é um treino. É um treino que vocês precisam se dedicar, caso vocês queiram realmente mudar alguma coisa na vida de vocês. Então, com essa música suave, vocês vão poder se envolver, trazer um pouco de tranquilidade, de paz, que seja 5 minutos no início, depois vocês vão aumentando esse tempo. Porque quando vocês estão com os olhos fechados e fazendo um ensaio mental de alguma coisa que vocês querem, vocês também estão produzindo a química para representar este ensaio mental. É da onde vem o bem-estar, da onde vem a conquista de uma nova química que está circulando pelo nosso corpo. Então, vamos parar com a musiquinha aqui por enquanto. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que eu estou desenvolvendo um workshop online chamado Pense no que se pensa. Nesse workshop, é como se eu estivesse produzindo um curso online, só que com a duração de um workshop, né? Que normalmente o meu workshop presencial eu faço das 8 da manhã até as 6 da tarde. Eu estou gravando o conteúdo desse workshop, meditações em que a gente vai fazer, e vocês vão entender todo esse processo que eu chamo de ciência da transformação. Vocês vão ter acesso a tudo isso. A primeira turma está muito próxima de ser formada. E para vocês que estão interessados, que gostam desse tema, eu convido vocês a clicarem aqui embaixo na descrição, e que vocês vão ser levados a um formulário onde vocês vão deixar o nome e o e-mail de vocês, para que assim que eu lançar esse workshop, vocês possam ter acesso à formação da primeira turma. Então, se vocês estiverem interessados nisso, cliquem aqui embaixo. Vai ter um link que vai levar vocês a esse formulário e vocês já vão receber alguns vídeos, algumas coisas nesse sentido. Tá? Então, o que eu queria conversar hoje com vocês era basicamente isso, né? A gente vai trazer esse assunto da inteligência emocional, mas é muito importante que a gente aprenda a desenvolver e a gerenciar as nossas emoções. Quando eu for trazer algum convidado aqui para fazer uma entrevista ao vivo, eu vou divulgar antecipadamente para vocês, tá? Que vocês possam comentar, deixem aqui nos comentários as dificuldades que vocês apresentam nessa gestão de emoções. Que vocês também possam se inscrever no nosso canal. E que vocês tenham uma excelente semana, que vocês possam transcorrer essa semana em paz, em tranquilidade.